Olá pessoas, tudo bem com vocês? Deixa só eu ajeitar aqui. Eu vou gravar sem fone, que o fone esculhambou. As invenções tecnológicas brasileiras. Esse vai ser o vídeo de hoje. É vídeo para quem gosta de tecnologia, ainda mais aquela tecnologia vintage, criadas aqui na nossa terra Tupiniquins. Tupiniquins, Brasil. Vamos lá? O Brasil sempre esteve marcando presença no mundo da tecnologia e se consolida cada dia mais como potência no setor. Nesse vídeo vamos descobrir algumas tecnologias que foram inventadas aqui no Brasil. Teve umas até que eu ia morrer e não sabia que foram inventadas aqui. Eu fiquei sem saber o que dizer agora. Então vamos parar de enrolação e vamos direto por que interessa. Mineiro Nélio Nicolau, que foi inventor da BINA, identificador de chamadas. A invenção do identificador de chamadas, também conhecido como BINA, veio diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, e surgiu no ano de 1977. Nélio Nicolai teve que encarar 20 anos de batalhas judiciais até que em setembro de 2012 conseguiu até que enfim a exclusividade da patente da sua invenção. As operadoras de telefonia tentaram a todo custo tirar esse direito dele. Mas a justiça finalmente reconheceu os méritos e direitos sobre a invenção. De acordo com Nélio, nos Estados Unidos existem mais de 65 milhões de BINAs fixos. O próximo é o Santos Dumont, o inventor do avião, gente. Esse é um assunto que gera polêmica danada entre os brasileiros e os americanos, pessoal. Mas é sempre bom voltar a essa discussão. Em 1903, os dois irmãos O'Reilly e Wilbur Wright Rose Wise, é isso mesmo, conseguiram alcançar voo com o Flyer One. Ok, foi considerado o primeiro objeto mais pesado que o ar a conseguir essa proeza. Porém, o grande detalhe é que eles precisaram de uma catapulta para conseguir isso. Só que 2 anos depois, em 1905, o brasileiro Santos Dumont conseguiu fazer com que o 14 bis levantasse voo por meios próprios, sem auxílio externo, usando apenas um motor a combustão. Olha que genialidade. Agora, um dos itens que eu não sabia que foi inventado aqui, o câmbio automático. Você sabe quem é José Brás Araripe? Então, o dito cujo é tio do escritor Paulo Coelho. Ele também foi engenheiro mecânico responsável por criar o câmbio automático. A informação pode ser encontrada na biografia do próprio Paulo Coelho, escrita por Fernando Moraes, mais precisamente na página 81. O tio do escritor foi quem criou o prototipo e o projeto do câmbio em 1932 e vendeu para a General Motors, a GM. E em 1938 a montadora produziu o primeiro carro hidráulico. Outro item que deu seus primeiros passos aqui foi o cinema 3D. Diferente de que muitos pensam, a ideia de cinema 3D não é tão recente assim não. No final do século XIX, alguns experimentos na área começaram a acontecer. Mas, em 1934, um italiano chegado aqui no Brasil com 6 meses de idade, chamado de Sebastião Comparato, criou 2 modelos e projetores 3D e os apresentou no Rio de Janeiro. O projeto do brasileiro consistia em um pequeno equipamento que podia ser adaptado a projetores comuns em uma tela especial. A imagem projetada era refletida por um espelho e o processo criava uma sensação de que a imagem estava passando em um espaço vazio, como uma espécie de palco de teatro. Agora, esse item tinha que ser inventado aqui no Brasil mesmo, o painel eletrônico. Eu também não sabia que ele foi inventado aqui, mas tem tudo a ver com a gente, o país do futebol. O painel eletrônico é criação das terras tupiniquins. Em 1996, o cearense Carlos Eduardo Lamboglia patenteou a invenção que 2 anos depois iria estrear na Copa do Mundo. Hoje, esse item está presente em todas as partidas do esporte. Esse eu sabia que foi inventado aqui, a urna eletrônica.
Em 1989, um juiz eleitoral do estado de Santa Catarina, chamado Carlos Prudêncio, se juntou ao seu irmão, um empresário na área de informática, para criar o que seria o primeiro terminal de votação por computador. No mesmo ano, ele foi instalado em caráter experimental na cidade de Brusque, em Santa Catarina. 6 anos depois, em 1995, o país experimentou a primeira eleição totalmente informatizada da história, também em Santa Catarina. Hoje, o Brasil é o país responsável pela maior eleição informatizada do mundo e, consequentemente, com a apuração mais rápida. A transmissão radiofônica, a transmissão do som por ondas. A tecnologia de transmissão do som por ondas de rádio foi desenvolvida no final do século XIX e a criação do rádio foi atribuída a Nikola Tesla, que fez a sua primeira transmissão com equipamento em 1894. Porém, um ano antes, em 1893, em uma paróquia de Porto Alegre, um padre chamado Lander de Moura, Roberto Lander de Moura, também fazia suas experiências. O padre brasileiro foi o primeiro a conseguir realizar uma transmissão radiofônica em todo o mundo. Os outros inventos gringos da época enviavam apenas sinais telegráficos a curtas distâncias, enquanto que Landel conseguiu se comunicar com outros bairros. Algo impensável na época, mas infelizmente ele não teve apoio do governo e nem iniciativa privada, então acabou por abandonar seus experimentos. O Walkman, outro item que dá muita nostalgia. Eu lembrei agora, foi num tempo de colégio, sabe quando eu chegava na sala de aula, tal, na quinta série, olha o Walkman pendurado na cintura, aqueles fones maneiros, aquela coisa louca, toda high-tech. O inventor do avô do iPad, na realidade ele nasceu na Alemanha, em 1945, mas ele se mudou para o Brasil aos 6 anos de idade. Em 1972, Andreas Pauwels criou seu próprio toca-fitas e patenteou. 7 anos mais tarde, em 1979, a Sony lançou seu grande sucesso de vendas, o Walkman. Quase 30 anos depois, em 2004, Pauwels fechou um acordo milionário com a empresa a respeito dos direitos sobre a invenção. Os valores exatos não foram divulgados até hoje. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje Até a próxima. Tchau, tchau.